9h12. Patriota, tá aí? Atenção para esse caso. Uma influenciadora de 25 anos foi parar na UTI após ter exagerado em uma aula experimental de spinning. O episódio está sendo bastante discutido nas redes sociais, né? A gente está falando aí sobre limites, né, do nosso corpo. Será que é isso mesmo, não é? Vamos entender agora com o Patriota Júnior, que está voltando ao vivo aqui no Manhã Cidade. Então, Patriota, seria aí um estresse causado por um exercício intenso, digamos assim, é o corpo, opa, o que é isso aí? O que é que está acontecendo? É mais ou menos isso? É por aí, viu, Renata? O spinning, para quem não sabe, né, são aquelas bicicletas, né, que tem nas academias, e a influenciadora aí acabou exagerando, passando da conta. Esse vídeo acabou repercutindo aí nas redes sociais, porque 3 dias depois ela não conseguia nem ao menos ficar em pé e também começou a urinar ali um líquido preto, né? Eu vou conversar aqui sobre esse assunto agora com o Dr. Ederson Vidal. Ele é nefrologista. Doutor, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. A rabdomiólise, né? Uma lesão nos músculos que pode ter aí sido o causador desse problema para essa influenciadora, né? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É um caso anedótico, ou seja, mais uma vez um caso muito peculiar. Não é comum a gente ver esse tipo de lesão muscular tão grave, causando inclusive esse tipo de complicação que é a rabdomiólise e a lesão renal. Você citou aí que era uma influenciadora que estava no ambiente ali de treino, exercício físico comum, né, o spinning, e de repente 2 dias depois, 2 dias depois, começa com esse quadro de fraqueza muscular, de mal-estar e a urina escurecida. Isso acontece, gente, em situações muito específicas, tá? Quando a gente tem uma lesão muscular, uma lesão no músculo, por causas que a gente já conhece normalmente, queimadura, um acidente de trânsito, onde há um esmagamento, entende? Mas exercício físico extenuante é uma das causas. As pessoas às vezes não sabem que treinar de forma excessiva, muitas vezes sem acompanhamento, sem a hidratação adequada, ela pode causar uma lesão tão grave a nível muscular que causou esse quadro rabdomiólise que você citou bem agora. Ou seja, dá para dizer que é um caso isolado, né? Você ali deu uma exagerada, pegou um pouquinho mais pesado naquele dia na academia, que vai acontecer com você, né? Eu diria que pegou muito pesado, porque para lesionar a musculatura, que fique claro assim, todo treinamento físico, principalmente aqueles mais anaeróbicos, musculação, ele causa lesão muscular. Só que é uma lesão muscular controlada, né? A gente sabe que o mecanismo de aumento do músculo ele necessita que haja essa lesão e o reparo e o aumento muscular. Só que o dela foi em excesso, né? Então provavelmente ela foi além do limite da tolerância física dela e causou essa lesão muscular, que normalmente nesses casos, quando se relaciona com treino, com exercício físico, tem uma relação muito junta, acoplada com desidratação. Então, muito provavelmente não foi só o exercício físico extenuante, foi também a desidratação que acompanhou o fenômeno. Tipo de situação como essa pode deixar ali alguma sequela no organismo, nesses músculos que foram danificados nesse momento por conta dessa alta carga de treinamento ou não? No caso dela, como apresentou esse escurecimento na urina, é uma lesão grave. Não é comum você ter uma lesão muscular e necessariamente você apresentar esse tipo de alteração de pigmentação na urina, que é o que a gente chama de mioglobinuria. Isso aí por si só já é um quadro grave, uma lesão muscular grave. Porém, em alguns casos, na maioria dos casos, você consegue reverter simplesmente com medidas simples, como o internamento hospitalar, a hidratação, o repouso, a reversão do trauma. Só que em alguns casos pode evoluir com uma lesão tão grave a ponto de lesionar o rim, causar uma insuficiência renal aguda e precisar de hemodiálise, inclusive até com risco de morte. Então, assim, o quadro clínico depende muito da gravidade, né, da lesão muscular. Mas no caso em questão foi um quadro grave, sim, porque apresentou essa coloração na urina, o que mostra que a lesão muscular foi muito intensa, né, foi muito grave. Para quem pratica exercícios aí regularmente, quais são as principais orientações no que diz respeito à hidratação, doutor? Hidratação é vida. Eu sempre falo, eu vou dar alguma entrevista relacionada a esse tema, que puxa esse tema da hidratação. 50% a 60% do nosso corpo é água, gente. Então não tem como você pensar uma vida, conceber uma vida humana sem a devida hidratação. E quem treina, quem faz esse tipo de treinamento, ainda mais um treinamento extenuante, como foi o caso, aí que deve redobrar a atenção com a hidratação. Evita muito problema. Então, mesmo que ela tivesse tido, por exemplo, uma lesão grave, mas tivesse talvez com um estado de hidratação adequada,
não sei se necessariamente teria tido esse tipo de complicação. Então fica essa recomendação. Hidratação sim, é a base da nossa vida, é água, tá certo? Nosso corpo, a maioria do componente do nosso corpo é água, e treinamento físico com orientação de um profissional adequado, tá certo? Saber o seu limite, né? Colocar ali até onde o seu corpo pode chegar, né? Não ultrapassar essa linha. Eu postei no meu Instagram ontem justamente essa cultura que existe assim, não, vamos superar os nossos limites. É excelente, né? Excelente a gente estimular as pessoas a se superarem, mas se superarem com supervisão, com orientação. Os atletas, eles sempre têm, normalmente, essa tendência de superar os seus próprios limites por uma questão competitiva, mas eles têm apoio médico, apoio nutricional, apoio muitas vezes com personal, que podem dizer até o limite onde cada um pode chegar. Nesse caso em questão, eu fico realmente na dúvida se havia essa orientação de perto para saber que, olha, teu limite aqui foi ultrapassado, vamos parar, ou se ficou só naquela de estimular, vai, pedala mais e de repente se deparou com uma situação grave como foi essa. Muito bem, obrigado pelas informações, Ederson Vidal, médico nefrologista, conversando aqui com a gente sobre esse caso, né, como ele disse. Pode ter sido aí um caso isolado, mas é importante, né, Renata, saber até onde seu corpo pode chegar, não ultrapassar essa barreira, né, os seus limites, porque isso pode até provocar alguns danos, né, à saúde, como foi o caso aí dessa influenciadora. É com você. Perfeito. Obrigada, Patriota. Um abraço para o doutor Ederson também. Pois é, né?